Você sabe para que serve o dosímetro? Seja muito bem-vindo à TV Radiologia, meu nome é Claudio Souza, eu faço parte da 9AD e hoje eu vou falar um pouquinho para você, aluno, estudante de radiologia, de diagnóstico por imagem, que está em campo de estágio. Você sabe o que é o dosímetro? Para que serve o dosímetro? E como o dosímetro é importante aí pensando no seu histórico? Como assim, professor, pensando no meu histórico? Eu não sei se você sabia, mas desde que você adquire o primeiro dosímetro ali, você tem um vínculo na Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. E a partir dali começa-se a criar o seu histórico de exposição ocupacional. É diferente ali para o estudante, porém é uma exposição da prática dentro do setor de diagnóstico por imagem. Não vou me ater hoje aqui nas questões de limites de dose, nem nada do tipo. Eu vim trazer uma reflexão muito importante a respeito do controle disso. E agora eu falo também para o profissional e não somente para o estudante estagiário. Muito bem. Como que você controla? Quando me chamam para assinar e falar que teve uma exposição ou que o setor de segurança do trabalho me procura, que eu fico sabendo. Então preste atenção que isso é muito perigoso. Você está deixando o controle de uma situação que envolve a sua saúde na mão de terceiro. E aí? Até quando você vai poder contar com o terceiro se preocupando com você? Então, muito bem, vou dar algumas dicas aqui muito importantes para você, tanto profissional quanto estudante. E falo agora também pela minha experiência de supervisor. Então, todos os locais que eu trabalhei como supervisor, inclusive aqueles que hoje eu presto consultoria, então eu deixo tudo muito bem orientado para os meus clientes. Essa parte é muito burocrática e necessária. E eu estou falando de necessária num prazo de 20 anos. Porque você vai entender. Então, muito bem. Todos os meses vem um relatório do dosímetro. Se você está assistindo esse vídeo e não sabe o que é dosímetro, o dosímetro é aquele objetozinho, eu vou colocar aqui em cima, tem vários modelos, que ele serve para quantificar o quanto de exposição ocupacional teve no indivíduo. Ponto. Então, a unidade é mini-sievert e existem limites e, como eu disse, nós não vamos nos ater nisso agora. Então, ela quantifica lá e, com base nos valores de referência, você é aberto um processo de investigação para saber o que aconteceu na sua prática. Enfim, e o seu dosímetro ele é vinculado ao seu CPF. Então, por isso que é importante entender que o dosímetro ele é de uso individual. Repito, o dosímetro ele é de uso individual. Então não existe um dosímetro para equipe, não existe um dosímetro para turma, não existe dosímetro compartilhado. Porque no CPF, então você está fazendo o curso técnico hoje. Daqui 20 anos, você continuou aí dentro da profissão, você consegue acessar lá na Comissão Nacional de Energia Nuclear, e com seus dados você consegue ter um relatório do seu histórico de tudo que você já teve de exposição ocupacional. E se você compartilha um dosímetro, como que isso funciona? Então, o dosímetro dentro da parte de estágio, seja qual for o segmento, se utiliza de radiação ionizante, é obrigatório o uso do dosímetro, ele é pessoal. Então, cada aluno, cada profissional tem que ter o seu dosímetro. Esse é um ponto. Segundo, mensalmente, as pessoas que utilizam o dosímetro têm que tomar ciência da leitura do mesmo. De que forma? Então, hoje, todos os hospitais que trabalham com selo de qualidade já aderiram isso na sua rotina. Então, todo mês vem um relatório de dose. Então, sempre vinha para mim. Então, eu checava todos, se não havia tido nenhuma alteração. Se havia alguma alteração acima de 1 mini-sievert, entra em processo de investigação, chamava o pessoal da segurança do trabalho e iniciava para entender. Ele realmente foi exposto, deixou o dosímetro cair, perdeu o dosímetro, depois achou, enfim, várias situações que podem estar acontecendo no meio do caminho. Então, todos os colaboradores
precisam assinar ao lado do seu relatório do mês. Obrigatoriamente. Vigilância Sanitária já está exigindo isso já há um certo tempo e os selos de qualidade de todos os níveis estão exigindo isso também. E o estagiário? O estagiário, ele normalmente só é chamado quando tem alguma exposição. O profissional tendo ou não tendo, mas veja bem, você, estudante, tem um relatório, tem que ter. Você tem dosímetro, você não vai para o estágio tendo dosímetro. Acredito eu que no ano de 2019 nós não temos mais alunos indo para campo de estágio sem dosímetro ou com dosímetro compartilhado também. Ok? Então você precisa ter o seu dosímetro e no seu dosímetro ter o seu CPF. Ponto. Ah, professor, ninguém nunca me chamou para eu ver quanto que eu tive de dose. Muito provavelmente porque você não teve. Ah, mas você quer tirar a dúvida se você teve ou não? Você procura a secretaria da sua escola e diz, olha, eu gostaria de ver o meu relatório de dose. Isso tem que ficar arquivado na pasta do aluno, tá? Essa é uma das exigências para o estágio. Dentre o seguro, o contrato de estágio, tem várias burocracias que tangem o quesito dosimetria e campo de estágio. Se você vai para o estágio de ressonância, tranquilo, se a ressonância está numa área livre. O que é uma área livre? Dentro do levantamento radiométrico feito pela empresa especializada, ele classifica as áreas de acordo com o quanto tem de radiação saindo de dentro da sala, faz a multiplicação pela previsão de exames que vai ter, não ultrapassando o limite do público anual, ele é considerado área livre. Ultrapassando é uma área controlada, todo mundo que circula ali tem que ser dosimetrado. É regrinha básica. E a ressonância normalmente ela fica numa área livre, mas por algum motivo ela fica numa área controlada. A área controlada significa que ela tem mais de 1 milisievert ano de fuga ali de radiação, né, o que fica muito longe do limite do IOE, que são 20. Falei que nem ia falar sobre isso, acabei falando. A gente pode deixar isso para explorar num outro momento, um pouco mais a fundo aí, não tão raso quanto essa, porque o meu objetivo aqui era falar o seguinte: você é estagiário, você tem que ter dosímetro. Você é profissional, você tem que ter dosímetro. Um dosímetro para cada serviço, se você tem mais que um. Um dosímetro para cada campo de estágio, se você tem mais que um também. Por quê? Presta atenção. Como você vai saber aonde você foi exposto se você usa o mesmo dosímetro em vários locais? Então você tem que ter... Eu sei que essa temática é polêmica, eu sei que existe uma divergência entre o que resolução diz, entre o que secretaria diz, entre o que um e outro diz. Eu não estou aqui para dizer quem está certo nem quem está errado. O que eu estou dizendo para vocês é o que precisa ser feito pela lógica acima de qualquer coisa. Se você trabalha em mais de um lugar, você precisa ter um dosímetro em cada lugar, porque você não vai saber nunca onde você foi exposto. Isso é básico. Se você tiver 2 neurônios e colocar ele em fricção, você entende isso daí. E o estagiário a mesma coisa. Estagiário é muito mais rigoroso esse controle do que com o IOE. Tá? É muito mais rigoroso. Tanto é que nós não podemos, em hipótese alguma, ter o curso de radiologia e ir para estágio com menos de 18 anos. E isso algumas vezes acontece com enfermagem. Né? Começa o curso ali junto com o final do ensino médio e ainda no meio do ensino médio ali, caminhando para o fim, vai para estágio. E em radiologia a gente não pode isso por conta da radiação ionizante, tá ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Atenção no dosímetro, o relatório de dose é seu e você tem que ter ciência dele todos os meses, seja profissional, seja estudante. E para finalizar, você gestor já deve saber disso, se não sabe, tome nota, é mais uma dica gratuita aqui de consultoria. Os relatórios de dose devem ficar armazenados por 20 anos. 20 anos. Então, seu colaborador depois se aposenta, desenvolve uma doença lá na frente, vai querer atribuir isso, mas não se apavore se você não tiver o seu guardado, tá? A empresa que prestava dosimetria para você, ela com certeza vai te fornecer uma cópia se você precisar,
Muito provavelmente vai ter algum custo, mas você vai conseguir. Então fica mais uma dica, digitalize, crie um serviço ali de digitalização de todos os relatórios de idosos dos seus colaboradores, coloca numa nuvem, enfim. Prevenção, porque lá na frente isso pode dar algum problema, tá ok? Então aguardo vocês aí num outro momento, numa próxima aula. Um forte abraço, até mais.